Eu não sou pessimista, não guardo rancor, não sou pessimista, não sou vingativo. Para mim, se alguém me maltrata, se me dá um golpe financeiro, dinheiro a gente ganha outro, né? Não é verdade? Dinheiro a gente perde lá na frente e ganha outro. Então eu não esquento a cabeça com dinheiro. Eu só quero dinheiro para pagar as contas da igreja e as minhas contas, né? E pagar funcionários, pagar missionários. É para isso que eu quero dinheiro. Então, dinheiro não me afronta. Eu faço cara feia para ele. Mais um ano atrás, mais ou menos, talvez num dia que eu não tivesse muito positivo, isso, eu ser negativo não é normal, tá, gente? Ser negativo acho que dura 15 minutos, eu já estou voltando para a vida normal. Mas um ano atrás, mais ou menos, eu comecei a lembrar de pessoas que passaram por aqui. Eu estou falando de 44 anos de ministério, né? Ano passado 43, esse ano fez 44, aqui no Amazonas. Eu estava lembrando de pessoas que passaram por aqui, foram amados, ajudados, coisa que a gente não faz pela família, se faz por um necessitado que frequenta a igreja ou que apareça na porta da igreja, e a gente não tem jeito de não ajudar. Eu até estou meio cansado de ajudar, meio cansado, porque tem meia dúzia de aproveitadores que vem pedir aqui, vai na presbiteriana, vai na assembleia, eles vivem disso, né? Não querem trabalhar. Mas enfim, vamos, aqueles que ficaram mais tempo conosco e que foi amado, aceito como filho, e de repente desaparece. Daí você encontra com ele 6 meses depois, no supermercado qualquer da vida. Ô pastor Neri, pois é. E daí, minha irmã, como é que está a vida? Ah, está indo. E igreja, minha irmã, como é que está a igreja? Ah, pastor, estou numa Assembleia de Deus na minha rua. Batista, nada contra essas igrejas, tá, João? Eu estou criticando o mal acabado, não a igreja. Ingratidão. Pensei durante alguns dias sobre ingratidão, lembrando desses. Até que uma hora eu pensei, e eu? Serei ingrato em alguma situação de vida? Com irmãos da igreja, com pastores, com a nossa IDPBAM, IDPB Nacional? Será que eu sou ingrato? Eu descobri que eu não sou muito ingrato, mas também percebi que em certas situações eu poderia fazer mais, eu posso fazer mais. Só um exemplo financeiro. Como vocês sabem, eu só fiquei 1 dia e meio lá no Hospital Rio Negro da Apvida. Daí fui mandado para casa. Como é que é o nome daquela máquina? Cadê os meus assessores para Covid? Como é que é o nome da máquina, Bianca? A azul, grande. Concentrador de oxigênio. Por que eu estou contando isso? O que é que tem a ver com a ingratidão? Vou continuar, quem sabe eu acho o caminho. Então só fiquei um dia e meio lá. Bianca estava comigo, o Generete estava comigo. Daí me mandaram para casa com aquela máquina, mas precisava uma outra máquina menor. Ela é pequena. É BIPAP. Não se tinha. Começamos pagando, alugamos uma. Começamos pagando 300 por dia. Daí a Generete é mais perto do que eu com negócios. Ela nem me consultou, até porque eu não estava muito bem para ser consultado, né? Não adiantava consultar. E comprou uma. O irmão da igreja emprestou o cartão, porque o nosso estava muito devagar. O irmão da igreja emprestou o cartão
e compramos essa máquina por R$12.000. Eu pergunto, quando é que eu dei R$12.000 de oferta missionária? Já dei bom dinheirinho, já, dinheiro arrumadinho, mas R$12.000 eu nunca dei para oferta missionária. Como igreja aqui, a gente gasta muito mais, mas estou dizendo eu, Neri, quando é que eu dei R$12.000 para uma oferta missionária? E no caso essa máquina foi comprada em 6 vezes. Que ano foi que eu disse, esse ano eu vou dar 12.000? E dei? Nunca. Tudo bem, eu me esforço com as ofertas missionárias, porque eu sei o valor de uma nova igreja. Mas 12.000? Falei, gente, para não morrer, a gente deixa de ser avarento, né? Para não morrer, vamos gastar 12.000, meu irmão. E para os irmãos que não sabem o que eu passei, eu quase fui mesmo, tá? Aqui em casa, diversas vezes. Pessoal que me conta hoje, eu passei cerca de 5 dias que apagou, eu não sei onde eu estava nesses 5 dias. Eles que me contam por onde eu passei. Então é isso, irmãos. Precisamos dar valor às coisas que têm valor. Vocês não queiram saber, é o nosso missionário mais caro. O nosso missionário lá no Peru, a gente gasta R$3.500 mais uma taxa de quase R$200. Então, arredondando, R$3.700. É o nosso missionário mais caro. E acabamos de assumir mais um compromisso, entre outros. Eu estava doente, não pude viajar. Neuberlan foi levar o missionário até Mucajaí. E por 2 anos, nós temos o compromisso de mandar R$1.000 por mês. Uma outra parte, a igreja de Roraima está assumindo. Eu acredito na igreja, nessa aqui, na de Cristo, nessa aqui que pretendemos ser de Cristo, sim. Em abrir mais uma agência de Cristo, sim. Eu vivi a vida inteira para isso. Então, quando os irmãos pegarem dinheiro, saiba que dinheiro é muito importante e não valer nada. Para a irmã Janete, dinheiro não valeu nada. Entenderam agora? Para a irmã Janete, quantos mil ou milhões salvaria? Não há dinheiro que compre a vida. Então, pela graça de Deus estou aqui, pela graça de Deus a irmã Janete foi levada. Mas eu continuo missionário. Não arredo o pé disso. Não é verdade? Eu sou um pastor mal acabado, mas missionário eu quero ser dos bons. Missionário eu quero ser dos bons. Agora, pastor, os irmãos já estão me aguentando, né? Aguenta mais uns dias aí. Muito bem, então o tema de hoje é gratidão. Eu vou tentar, tem poucas palavras hoje escritas, porque eu achei que eu ia falar pouco, mas vamos lá. 1 Tessalonicenses 5,18. Hoje tem versículo. Hoje tem versículo na tela? Nem está na tela. No filme? Não tem. Credo em cruz. Na próxima é? Ok. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E aqui eu vou fazer uma pergunta que parece boba, mas não é. Se eu lhe perguntasse quantos são os mandamentos de Deus, muitos responderiam 10, chamado também de decálogo. Outros viriam para Jesus no Novo Testamento e diriam 2. E as respostas não estariam erradas. Porém, esse mandamento que acabamos de ler faz parte dos 10 lá do Êxodo?
Êxodo capítulo 20. Esse mandamento faz parte daqueles 10? Ou esse mandamento faz parte dos tais 2? A resposta é não. Então, quando vocês lerem a Bíblia, não, deixa para lá. Quando vocês lerem a Bíblia, devagar, tentando entender o texto, há muitos outros mandamentos, e eu nunca contei. Eu gostaria até de, não, gostaria, mas não vou, de ver no Novo Testamento quantos mandamentos existem, e com certeza encontraremos, nem sei dizer o número. Então isso aqui é um mandamento, tão importante quanto os 10 e os 2, talvez até mais importante nos 2, talvez de alguma forma esteja contido, fazendo assim uma certa mágica, de repente esteja contido nos 2, tem que dar uma volta no versículo, né? Então é mandamento, se é para dar graças, não é para murmurar. Aconteça o que acontecer, tem que dar graças. E vemos diversos, não vou nem citar aqui, vocês que leem Bíblia sabem disso, ou que frequentam a igreja há muito tempo, talvez já ouviram, é que isso permeia o Velho e o Novo Testamento. Salmos, por exemplo, você vai achar muitas situações parecidas com dar graças, ser grato, reconhecer a grandeza de Deus e vai por aí afora. Agora, dar graças em que medida? Obrigado, Senhor, graças ao Senhor. A questão não é o dar graças em si, a questão é ter um coração grato. Dar graças qualquer bestado faz, é para dar graça, mas onde é o circo? Não é do circo a graça, tem a ver com o nosso coração diante de Deus. E segundo o texto que lemos, dar graças em tudo, absolutamente tudo. E eu sei o que eu estou dizendo, principalmente pelo acontecido dias atrás. Eu sei o que eu estou dizendo. Dar graças por grandes bênçãos, vai ter que passar uma semana dando graça, né? Dar graça na desgraça é outra coisa. Mas aqui diz em tudo, e o que talvez nos faça começar uma lista das coisas que podemos dar graças, e você vai acabar descobrindo que só de se levantar de manhã, abrir o olho, respirou, já está aí o primeiro motivo de dar graças pela própria vida, por Deus permitir que se viva mais um dia para servi-lo. E aproveitando, lembrei agora das palavras sobre ofertas, mas eu já perdi. Eu vou aqui e eu vou lembrar. Perdi. Então, que se faça uma lista, até para deixar de murmurar, né? Até para deixar de murmurar. Então, a extensão da gratidão é bastante abrangente, é abrangente, porque é em tudo. E tem um texto aqui, Paulo aos Filipenses: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Paulo tinha uma alegria, tinha uma gratidão, que o pessoal que ele trabalhou, os pastores que ele trabalhou, aqueles que ele levantou como missionários, eram fiéis. Quem lê as cartas de Paulo aprende isso. Teve dor de cabeça? Sim, porque ele trabalhava com seres humanos, e tem ser humano que se agrega à igreja, deixa para lá,
não é o caso de comentar aqui. O fato é que a vida de Paulo foi uma vida de gratidão. E uma coisa que eu já li diversas vezes, ele chegou um momento da vida, não sei que idade tinha, já não era mais mocinho, não sei que idade tinha, não fiz a pesquisa, mas teve um momento que ele achou que estava chegada a sua partida para o Senhor. Daí ele queria estar com o Senhor. Ao mesmo tempo, ele deve ter dito assim para Deus, né? Ô Senhor, me deixe ficar mais um pouco. Tem umas igrejas aí que eu preciso visitar. Tem umas cidades aí que eu preciso começar uma igreja. Eu me sinto nesse momento com essa cabeça, né, e coração. Podia ter morrido? Bom, se tivesse morrido eu não estava aqui. Mas já que estou, continuo o que estava fazendo. E vamos que vamos para frente. Então Paulo, por tudo que sofreu, conseguiu ter uma vida e um ministério cheio da graça. Item 2, o dever da gratidão. Como disse, é um mandamento. Está dizendo, dai graças. Ah não, Senhor, não estou muito bem não, dai graças, porque esse é o caminho da bênção. A murmuração não é o caminho da bênção. Tanto é que um exemplo brabo, um exemplo extremo da murmuração não dar certo, é justamente o povo de Deus no deserto. Olha que Deus aguentou, e Moisés no meio, Deus aguentou muito desaforo do povo de Israel. Chegou um momento que eles estavam com saudades do alho lá do Egito. Parece que a comida no deserto não tinha muito tempero, né? Não é verdade? Caminhando, e a comida parece que não estava assim muito boa de tempero. Então eles queriam o tempero do Egito. Eu acho que somos nós hoje, né? Não somos nós hoje? Às vezes achamos que o vizinho, o amigo, está melhor do que nós, e o cara nem crente é, e de repente a gente inveja a vida daquele miserável pecador que se morresse hoje, iria para o inferno. Então, o mandamento é: dai graças. É o seguinte, meu filho, caso dê tempo, caso você esteja alegre, prosperando, aleluia, então dê graça. Não é assim, irmãos. A nossa vida com Deus independe da nossa situação neste mundo. E ser agradecido, irmãos, tem que ser mandamento, até porque nós, seres humanos, somos egoístas. Sabe em quanto tempo o cara nasceu agora, acabou de nascer, sabe em quanto tempo essa criança mostra o seu egoísmo? Começa a manipular, se for marinheiro de primeira viagem, né? Com que idade a criança começa a manipular os pais, avós e vizinho e quem aparecer? Eu não sei precisar, mas acho que assim umas duas, vocês que são mães, na minha cabeça, em 2, 3 horas a criança já tem um domínio. Chora, a mãe de primeira viagem corre feito uma maluca, tropeça nos móveis para atender o choro. Quer dizer, em pouco tempo a criança, olha só, e não é que, é lógico que eu estou exagerando com a criança, mas em poucas horas a criança tem consciência de que tem o domínio. Tudo bem, é um instinto de sobrevivência, nada contra. Agora uma criança depois que tem 3, 4, 5 anos, 10, 12, 15 e ainda tem o domínio dos pais, aí não dá, né, gente? Aí não dá, mas não dá mesmo. Eu tinha uma
uma doutrina para criar as minhas filhas. E até no caso, não, neto, acho que não usei tanto isso não. Usei mais com as meninas, Janeri e Janerete. Chorou, não ganha. Não é simples. Chorou, não ganha. Chorou, não ganha. Para de chorar. Então, isso é meio-dia. Às 5 horas eu vou lhe atender. Não atendia na hora que parava o choro, não. Eu queria ver o testemunho durante o dia, né? Muito bem. Às 5 horas eu vou dar o que vocês querem. Não dava. A irmã Janete, muito caridosa: Neri, não faça isso, judiar das crianças. Falei: Janete, é melhor eu judiar das crianças do que as crianças me judiarem. Então sempre fui assim, meio carrasco, né? E deu mais ou menos certo, tá? Cadê a Janerete? Cadê você, menina? Deu certo? Será que deu mesmo? Eu vou depois pensar nisso, fazer uma análise. Estamos onde? Então, o egoísmo da criança aparece cedo. E se os pais não têm consciência disso, os pais e agregados serão dominados por essa criança desde os primeiros dias de vida. Não acredita? Experimente. Estamos onde agora? Dando um pulo aqui. Sim, pessoas infelizes. Já na costa do boletim. Pessoas, eu conheço pessoas infelizes, depressivas, vivendo, pensando agora nas crianças, entre aspas, crianças, não tão crianças, que o pai paga tudo, e são depressivas, tem tudo, mas são depressivas, tem tudo, e são amarguradas, já tem um esquema de pensamento amargurado, vivem vidas infelizes, infelicitando o resto da família. Eu fico olhando, oh meu Deus, tem tudo, só não tem felicidade. Tem tudo. Se quiser estudar na América do Norte, o pai paga, mas são tão infelizes e depressivas que nem enxergam a oportunidade de ser gente na vida. Mateus 5,45. Para quê? Dar graças, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. O Deus que age, vou chamar de nossa era, nosso tempo, esse Deus que nós servimos, Ele não faz acepção de pessoas. Não, esse é muito pecador, ele que vai para o inferno. Não, Deus não é assim, nós somos assim, mas Deus não. Deus nesse momento, porque Deus amou o mundo, esse amor de Deus pelo mundo continua até a volta de Cristo, arrebatamento da igreja, ressurreição dos mortos, continua até lá. De lá para frente acabou o amor de Deus, no juízo Ele será juiz. Jesus não será mais Salvador, será juiz, e será juiz justo. Pensa que tem coisa que igreja evangélica ou pastores evangélicos inventam só pode ter água na cabeça, para não falar outra coisa. Água de coco, olha como eu enfeitei, né? Vocês sabem o que eu queria dizer, né? Mas eu não disse, eu nego a dizer isso. O Brasil é do Senhor Jesus. Esse pessoal não lê Bíblia não, porque Jesus disse, lá na Terra Santa, Ele disse, o mundo jaz no maligno. Agora vem pastor brasileiro abestado,
dizer que o Brasil é do Senhor Jesus, mas nunca o Brasil jaz no maligno. Se Jerusalém e arredores jazia no maligno, imaginemos nós. Não vou nem entrar no mérito. Imaginemos esse Brasil que nós temos que viver e suportar aqui. Então essa é a história aqui. Deus é brasileiro. Oh, meus irmãos, que ofensa, meu Deus do céu. É que Deus não leva em conta tanta besteira que se fala, né? Se Deus fosse levar ao pé da letra, eu, brasileiro, já mandava o cara para o inferno agora, em vida, né? Deus nunca será brasileiro. E o mundo jaz no maligno, até que arrebatamento, aquelas coisas do final dos tempos. Mas nesse momento, Deus é bom demais. Mas Deus é bom mesmo. Nesse momento, Deus é uma maravilha de amor, né? Motivo da gratidão está no versículo que nós transcrevemos no início. Porque esta é a vontade de Deus. Porque esta é a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Que em tudo... Qual é a forma do verbo, meu Deus do céu? Deu um branco. A vontade de Deus... Qual é a forma do verbo? Que nós demos graça, que nós damos graças? Que nós possamos dar graças. Tem que ter um verbo auxiliar, é? Que nós possamos dar graças. Já vimos em todo o tempo, a extensão é grande. É vontade de Deus. Não sei se já falei que é a vontade de Deus. Já falei que é a vontade de Deus? O dar graças é a vontade de Deus? O dar graças é mandamento de Deus? Já falei? Pois é, né? E também vocês têm aí o boletim. E quiser trabalhar mais, pode até corrigir alguma heresia que tem por aí. Amém? No Antigo Testamento, Israel expressa sua gratidão trazendo ofertas à casa de Deus. Quem aqui estudou Pentateuco? Levante a mão, alunos de Sebaete. Quem estudou Pentateuco? Irmãos, o povo de Israel aprendeu gratidão, dar graças, contribuir com sacrifícios, dízimos e ofertas lá no deserto. Dízimo não era uma coisa estranha, mas nem vou entrar no mérito. O fato é que eles aprenderam isso por mandamento de Deus lá no deserto. Outro dia, um mês atrás, me cadastrei, acho que no Face. Não vou citar o nome da porcaria. Um nome bonito de igreja. Tipo assim, olha o argumento que eles têm. A briga deles é igreja e templo. Onde se viu? A igreja somos nós, templo é o de pedra. Eles malham isso dia e noite. E é mais ou menos assim o argumento. Todo macaco é peludo. O homem é peludo. Logo, o homem é macaco. Que coisa linda, né? Então os argumentos dele é mais ou menos assim. Eles pegam uma premissa que não tem fundamento, cutuca aqui e conclui aqui. Falei, como é que pode esse bando de besta ter esse tipo de conclusão? Irmãos, é de uma burrice. Burrice com louvor, se é que é possível. Então, meus irmãos, palavra de Deus é palavra de Deus. Tem gente que nunca leu a Bíblia, estabelecendo doutrina nos Face da vida e outros aplicativos, não sabem nada de Bíblia, só sabem ser contra, só sabem
murmurar como eu estou murmurando nesse momento. Mas eu vou parar por aqui. O fato é, tem gente desobedecendo coisas claras de doutrina de Deus, porque se acompanham desses abestados. Viram um abestado igual, né? Estava indo tão bem, né? Samuel? Estava indo tão bem, daí estragou, né? Você viu? Você percebeu? Não percebeu? Tinha que ter percebido, meu irmão. Então, uma outra coisa. Agora é um testemunho. Nós somos um pouco ruins de oferta missionária, principalmente quando se trata da oferta missionária para o Estado e oferta missionária nacional. Mas quero dar um testemunho aqui, que nós, missões nacionais, eu faço parte de missões nacionais, nós já alcançamos cada capital do Brasil, e estamos agora num projeto, já começamos um projeto de alcançar as maiores cidades. Eu não lembro agora quantas cidades. Então já estamos em cada capital, e agora vamos procurar as maiores cidades para implantar uma igreja. Amém? Nesse triênio que está começando agora, esse ano, nós, mais 2 igrejas, vamos abrir uma igreja em 3 anos. Boulevard e outras 2 igrejas, nós vamos abrir uma igreja em 3 anos. As outras 2 igrejas, elas não têm muito poder financeiro. Isso significa que a maior parte, o maior peso financeiro vai ficar conosco. Isso é uma coisa. Nos próximos 3 anos, eu, como supervisor, com a ajuda de pastor Plácido, pastor Lúcio Omar, pastora Marlúcia e pastor Jusileu de Figueiredo, nós vamos abrir uma igreja por ano. Eu já praticamente abri uma, que a junta nem sabe direito ainda, né? A JAD é a junta do distrito, junta administrativa do distrito. Eu praticamente já abri uma, e de repente tem uma segunda aparecendo, mas uma com certeza já está feito. E nesse triênio abriu uma igreja com a nacional. Amém, irmãos? Estamos vivos? Vamos que vamos. Tira o escorpião do bolso. Pega o escorpião desse bolso e bota no outro que não tem dinheiro, né? Engane o escorpião. Irmãos, vocês não têm ideia. 60 e tantos anos atrás, missionários americanos chegaram ao Brasil. O primeiro a chegar foi Bragança Paulista, São Paulo. Perdi a data, mas foi a primeira igreja aberta, Bragança Paulista. O segundo missionário veio aqui para o Amazonas, abriu Borba com o pastor Nonato, e mais tarde comprou esse terreno e começou a igreja aqui. Outro missionário foi para Minas Gerais. Ele não era um abridor de igreja, ele era um professor de teologia. Tudo que tem lá hoje, o grosso que tem. Quem já foi na escola bíblica? Ninguém. Ô, Niberlan, você esteve comigo na escola bíblica ano passado, meu irmão? Que conversa é essa que não foi? Acho que é o único. Então ele construiu uma coisa muito bem feita. Agora está muito melhor. Estamos investindo lá também. Estamos ajudando ainda lá. E hoje só no Amazonas, o último número era 340 igrejas. Lógico que tem igrejas fora do Amazonas,
A IDPB-AM faz missões no Nordeste. A Capela faz missões no Nordeste. Então, não estão em Manaus, as igrejas não estão em Manaus, mas estão lá. Mas voltando para o país. Então, irmãos americanos patrocinaram a vinda de 3 missionários. No caso, a escola bíblica foi que formou os primeiros pastores da IDPB no Brasil, e eu sou um deles. Eu sou a 2ª geração de pastores na IDPB. E onde é que eu estava? Onde é que eu estava? Ah, sim, lembrei onde eu estou. E só por falar em Amazonas, só o trabalho do Amazonas, 340 igrejas. Deve ter mais umas 2 mais fundadas já. Estamos patrocinando Venezuela. Lá as missões são relativamente baratas. Mas também estamos patrocinando Peru. O nosso dinheiro é fraco lá. Então eu mando R$3.500, mas chega lá o dinheiro fica pequeno. Eu gostei de mandar mais, mas tem que ser como, né? Ou não pode dar muita folga para o missionário. Irmão, só entre nós aqui, criar filho, criar igreja e criar missionário é tudo a mesma coisa, por incrível que pareça. Os mesmos princípios cabem na obra missionária. Os princípios da família cabem na obra missionária. Amém? Então, o dinheiro que você deposita em dízimos e ofertas está sendo bem usado. Nós estamos estendendo o evangelho para outras nações. Além de mim, pastor Nunes abriu, deixa eu ver, Bolívia, Chile, Paraguai, Argentina. Só está faltando o Uruguai, fica bem lá na ponta do Brasil, lá embaixo, bem no sul do Brasil. Quem sabia disso, levante a mão. Vocês não sabiam disso? Está vendo, Niberlan? Também ninguém conta? Não é verdade? Deus abençoe. Se eu estiver vivo no próximo domingo, cá estarei. E eu dou o microfone para quem? Quem quer o microfone?